Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o meu vídeo de melhores leituras do mês. Já é uma tradição aqui do Ministério dos Quadrinhos, no começo de cada mês eu lanço um vídeo falando sobre minhas melhores leituras do mês anterior. Pois bem, começo de junho de 2020, vamos falar das minhas melhores leituras de maio de 2020. E maio de 2020 foi um mês que eu li bastante. A galera que acompanha meus vídeos de melhores leituras, de leituras da semana, sabe, assim, o que eu li. Então foi até difícil selecionar os melhores, assim. Na primeira lista, eu vou anotando, né, colocando numa listinha. Bom, eu tive que retirar alguns quadrinhos. Fiz a opção para caber, sei lá, no máximo 10, né? Às vezes já fiz um ou outro vídeo com 11 ou 12, mas achei que 10 estava de bom tamanho. Mas vamos lá, antes de começar a falar dos quadrinhos, só aquele jabazinho que você já conhece, né? Na descrição desse vídeo e de todos os outros, eu deixo um link da Amazon. Caso você vai fazer uma compra nessa loja entrando por esse link, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Nesse vídeo em específico, eu vou deixar não só o link para a loja geral, mas eu vou também deixar link para os quadrinhos em específico que eu estou comentando aqui. Bom, aqueles quadrinhos que forem vendidos na Amazon. A maioria é, mas nem todos que eu vou falar aqui são. Então, caso você vá comprar algum desses quadrinhos ou qualquer outra coisa, bom, entrando pelo link do canal, isso dá uma força danada. Pois bem, jabá feito, vamos ao que interessa, que são as minhas melhores leituras de maio de 2020, que foi um mês no qual não só eu li bastante, como eu já falei, mas eu li coisas muito variadas. Isso está espelhado nesse vídeo de melhores leituras do mês. Vamos começar com Bonelli. Tem mais Bonelli depois, mas vamos começar e encerrar com Bonelli, vamos assim. Bom, primeiro é esse aqui, Júlia, Aventuras de uma Criminóloga, número 5. Esse aqui é a edição nova que a Mito está lançando. A Mito está relançando Júlia desde o início em formato italiano. E essa edição aqui, para mim, ela foi assim, bem bacana, porque ela mostrou o Giancarlo Berardi mostrando que ele não vai se prender tanto a uma fórmula ao escrever Júlia. Ou seja, não vai ser sempre ela fazendo uma investigação. Pode ser a Júlia lidando com, sei lá, com esse mundo do crime, mas aqui ela não está ligada a uma investigação, mas é uma situação com reféns. Ela não é tanto uma investigadora quanto uma negociadora, se a gente pode colocar assim. É uma situação tensa. São dois ambientes bem distantes um do outro, e o plano dos bandidos é que se eles forem afetados em um lugar, eles matam os reféns no outro, né? Então, assim, é uma situação tensa e a Júlia, inclusive, é exposta vamos colocar assim, num contexto de fragilidade quando ela vai negociar, assim, gibi bem bacana. Bom, saindo da Bonelli, vamos agora para um quadrinho que tem cara de mangá, tem cara de quadrinho feito no Japão, mas na verdade é produzido nos Estados Unidos, que é esse aqui. Eles Nos Chamavam de Inimigo, que saiu pela editora Devir. É um quadrinho de cunho biográfico do George Takei, que trabalhou em Star Trek, na série clássica de Star Trek. Isso aqui mostra ele e a família nos campos criados pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para alocar os japoneses. Bom, após os Estados Unidos ter declarado guerra ao eixo, os japoneses passaram a ser vistos como suspeitos e eles foram retirados de suas casas, perderam propriedade, foram alocados em campos que a gente pode pensar de maneira análoga aos campos de concentração nazistas. Embora, ao ler a história, nós vemos que existem diferenças, pelo menos tal como está exposto aqui. Por exemplo, nós não vemos assim assassinatos em massa, mas há crueldade, há uma violência grande com essas famílias, no sentido de que realmente elas são obrigadas a deixar seus lares, a deixar suas posses. Inclusive, há situações aqui no qual nós lembramos bastante do filme A Vida é Bela, com a família do George Takei tentando fazer com que aquela violência toda não saltasse aos olhos das crianças. Bom, gibi bem bacana, que mostra um momento menos falado da Segunda Guerra Mundial, ao menos aqui no Brasil, e que, assim, vale a pena conhecer. É aquele tipo de história que é feita para reavivar a memória e não deixar que se esqueça desse tipo de crueldade já realizada. Pois bem, né? Vamos agora para outro, agora é um quadrinho de super-herói. Elogiei bastante esse quadrinho aqui no canal, que foi esse aqui, Homem-Aranha, História de Vida. Esse é um quadrinho que nós vemos a vida do Homem-Aranha como se ele envelhecesse no mesmo ritmo que nós envelhecemos, ou seja, um ano no universo Marvel seria um ano no mundo real. Então ele tornou lá
Peter Parker se tornou Homem-Aranha em 1962 e foi envelhecendo normalmente. E aí nós vemos releituras de várias histórias do Homem-Aranha. As histórias aqui não se passam tal como no universo Marvel tradicional. Elas são, assim, releituras. Inclusive a morte da Gwen Stacy é o melhor exemplo. Ela acontece, mas não da mesma maneira. Nós vemos essa trajetória aí, eu particularmente gostei muito, inclusive fiquei bem emocionado com algumas passagens. Agora, vamos para um quadrinho da DC, feito pelo Gary Conway e desenhado pelo José Luiz Garcia Lopes, Cinder e Ash. Eu, quando falei desse quadrinho, eu disse que ele é um filme de ação no melhor estilo dos anos 80. É uma dupla, Cinder e Ash, né, um homem e uma mulher, que, assim, eles são mercenários, só que eles alugam seus serviços para quem eles acham que tem bandeiras justas, e nem sempre eles vão obedecer a pessoa para a qual eles estão prestando seus serviços. E eles são uma dupla de casca-grossas mesmo, são assim, muito bons naquilo que eles fazem. E nessa história eles são eles esbarram em uma situação do passado. Um deles foi soldado na Guerra do Vietnã e a mulher, ela era uma criança durante a Guerra do Vietnã. Bom, e aí nós vamos vendo tanto a situação da investigação no presente, quanto a maneira que o relacionamento dele se construiu no passado. Gibi bem bacana. Bom, agora eu vou mostrar um que talvez surpreenda, mas eu me diverti muito lendo isso aqui, que é Batman Cataclismo. Tem uns problemas de revisão aqui, mas o que acontece? Isso aqui é o primeiro volume daquela série Terra de Ninguém, que a Eagle Moss lançou. A saga Cataclismo, ou Terremoto, como vou chamar daqui no Brasil, ela é anterior à Terra de Ninguém, mas ela cria as condições para a saga Terra de Ninguém do Batman. É uma história dos anos 90, e aí o desenho me incomoda um pouquinho, mas ela é o seguinte, nós vemos o Batman e a Bat-família, vamos colocar assim, lidando com as consequências de um terremoto em Gotham City. E eles tendo que resgatar pessoas, a Oráculo organizar as forças policiais e os bombeiros. Cara, eu gostei demais. É um quadrinho que é ao mesmo tempo despretensioso e também guarda certa originalidade. Nós vemos os heróis não tanto combatendo crime ou supervilões, mas salvando pessoas de um desastre natural. Claro, isso já foi feito outras vezes, mas aqui isso ganhou uma grande, assim, para usar a palavra que corre o risco de parecer um trocadilho, uma grande magnitude. Pois bem, vamos lá, tem mais DC ainda. Tem Harleen, volume 3. Esse aqui eu comentei todos os números dessa minissérie que ela termina e elogiei demais. Realmente é algo muito bom isso aqui. É uma releitura da Origem da Arlequina, ou melhor, uma nova versão da Origem da Arlequina feita pelo Stepan Sejic. E ele ele apresenta a queda da doutora Harley Quinzel e como é que ela, de uma médica, ela se torna uma psicopata obcecada pelo Coringa. E a psique dela é muito bem explorada pelo Stepan Sejic. Não é uma mudança que é do nada, porque como é que é milagroso o Coringa, como é que o Coringa fez isso. Na verdade já havia, vamos colocar assim, fissuras na personalidade dela, que com essa relação com o Coringa fez com que o Castelo de Cartas desabasse. Grande quadrinho mesmo. Deve entrar entre nas minhas melhores leituras desse ano de 2020. Bom, agora vamos a um quadrinho que saiu tem bastante tempo. É uma verdadeira obra-prima, que é o Relatório de Brodeck. Isso aqui é da Pipoca e Nanquim. Cara, isso aqui é bom em tudo. Assim. Os desenhos são ótimos. O roteiro é muito bom. Os diálogos, assim, são excelentes. Mas o que é isso aqui? Nós temos um pós-Segunda Guerra, num vilarejo, e um homem, ele é testemunha de um crime. Ele, então, é forçado um crime cometido por quase todos os homens do vilarejo. E ele é forçado a escrever um relatório que os absolva. Só que, ao mesmo tempo que ele escreve esse relatório, ele escreve também um diário no qual ele fala a verdade. Gente, assim, isso aqui fala sobre a relação dessa comunidade com o nazismo, como é que ela colaborou, foi colaboracionista
Fala também do passado desse homem, das violências que ele viveu, como é que foi a relação dele com o campo de concentração. É um quadrinho que realmente assim tem muitos méritos e faz a gente pensar em muita coisa. Bela obra mesmo, assim. Relatório de Brodeck, ou de Brodeck, não sei como é que pronuncia, vamos lá. Outro que é muito elogiado e saiu já tem um certo tempo, só fui ler agora, foi Charasde. Esse aqui é o primeiro volume, são dois, eu li os dois. Isso aqui é o quê? É o Sérgio Topi, que é um dos grandes artistas italianos, e ele ilustra contos das Mil e Uma Noites. Então, nós temos aqui na prática vários contos narrados pela Sherazade, ou pela Charasde, como ela é chamada aqui, e na bela arte do Sérgio Topi, sendo que, assim, quando a gente olha para cada página, ela é digna de um quadro, assim. Para a galera que quer apreciar um belo desenho, vale muito a pena. E o roteiro, Alessandro? O roteiro é bem legal, é bem fiel ao clima das próprias Mil e Uma Noites, assim. Belo quadrinho também. Bom, eu disse que eu ia começar com Bonelli e encerrar com Bonelli. Então temos dois Bonelli aí para esse finalzinho. Um deles é Deadwood de Dick, volume 2, Entre o Texas e o Inferno. Volume 1 esteve entre minhas melhores leituras do ano de 2019. O que é isso aqui, gente? O Deadwood Dick é um cowboy negro. E nós vemos no primeiro volume como se fosse a origem dele. Os primeiros passos dele, ele fugindo da sua terra natal, se alistando no exército. E aqui nós já temos uma história que é autocontida, pode ler esse número 2 sem ter lido o número 1, que nós vemos ele numa situação assim terrível, né? Ele salvou um homem, mas esse homem logo depois morreu, esse homem negro, e pediu que ele enterrasse esse homem no cemitério. Esse homem pediu para o Deadwood Dick, ele prometeu e ele fez o possível, né? Só que ele estava no sul dos Estados Unidos e num contexto nessa cidade onde ele chegou, onde os negros eram proibidos de serem enterrados junto com os brancos no cemitério. E aí o Deadwood Dick arrastando esse cadáver e lutando no tiro com uma cidade praticamente inteira. Bom, gibi muito bem executado mesmo. É uma adaptação de uma história do Joe Lansdale, que eu estou até bastante curioso para ler, porque os dois, tanto o volume 1 quanto o volume 2, são adaptações e os dois foram muito bons, assim. Por último, mas não menos importante, Monolith. Monolith também é uma história da Bonelli, uma história que me deixou empolgadíssimo. No vídeo onde eu comentei esse quadrinho de maneira assim mais pormenorizada, eu rasguei muitos elogios. Não posso falar muito sem dar spoilers, assim, mas é uma história tremendamente tensa. Acho que para quem é pai ou mãe, então, vai ser mais ainda. Só vou dizer o que eu disse no final do vídeo, onde eu comentei Monolith. Envolve um pai, uma mãe, uma criança e o carro mais seguro do mundo. Gente, gibizaço, assim, gibizaço. E uma baita construção de personagem feita aí pelo Roberto Recchioni. Inclusive, Monolith foi um projeto em duas mídias, né? Há o filme também. Tô até para ver o filme. Os dois foram produzidos ao mesmo tempo. Um não é adaptação do outro. Os dois foram feitos a partir de uma ideia do Roberto Recchioni. Roberto Recchioni é o atual editor do Dylan Dog na Itália. As histórias, essa fase mais recente do Dylan Dog é publicada aqui na revista Dylan Dog, nova série da Mitos. Pois bem, tá aí. Minhas melhores leituras do mês de maio de 2020. Bastante coisa legal. Diz aí, você leu alguns, gostou, não gostou? Dá aí tua opinião. Também não esquece de dar o teu joinha. Não esquece também de dizer quais foram as tuas melhores leituras recentes. Isso é bem útil para mim. Deixa eu ver. Bom, curte, comenta, compartilha se achou legal o vídeo. Bom, eu acho que é só isso. Para então, um abração e até o próximo vídeo.